No dia seguinte fomos ao Espírito, a Comissão Coordenadora do programa do MFA, fomos ao Espírito, juntamente com o hotel também. O Vasco Gonçalves, que pertencia à Comissão Coordenadora, não quis ir, porque continuava extraordinariamente incomodado, e eu digo, eu não vou, porque eu não aguento, tal, não vou, vão vocês. E nós fomos, e chegámos, e o Espírito, quando entra no gabinete, quando nós entramos no gabinete dele, ele vira-se para o hotel e diz, então, o que é que os traz cá? Eu digo, meu jornal, não é o hotel que vai falar, quem conduz hoje as operações do nosso lado sou eu. Eu digo, nós viemos aqui porque ontem o senhor não me deixou terminar o que eu ia dizer e eu preciso de clarificar aquilo que queria dizer e clarificar o que se passou ontem. Bem, sentámos e o Espínola, como sempre, começou a falar, falou. Quando escalou e eu tentei falar, ele interrompeu-me, falou, repetiu-se esta cena umas 3 vezes e à terceira vez eu mandei-lhe um berro e disse, agora você já falou, agora cala-se, que agora vai ouvir, nós viemos aqui para falar e não para ouvir, viemos aqui para falar consigo e falamos uns e outros. Bem, então diga lá o que é que tem a dizer. Lá lhe disse o que tinha a dizer, pedi aos outros membros da Comissão Coordenadora que dissessem o que achavam, porque o Vítor Crespo dizia-me quando nós íamos para lá, ele não nos vai deixar falar. Ele nunca deixa falar ninguém e não nos vai deixar falar. Eu disse, eu aposto contigo que vais falar aquilo que quiseres falar. Nós vamos lá, é para falar com ele, não é para ouvir. Bem, e a certa altura o Espínola começa, sente que o terreno lhe está a fugir debaixo dos pés e começa a acusar-nos, a dizer que havia uma indisciplina total nas unidades militares, os capitães estavam a tomar conta das unidades e não obedeciam à hierarquia. Corria que numa unidade aqui de Lisboa, o Batalhão de Caçadores 5, BC5, que tinha havido uma insubordinação de 2 capitães em relação ao comandante da unidade. Eu sabia o que se tinha passado, portanto era falso, tinha sido posto a correr uma inverdade, e disse, não, mas o jornal não foi isso, não foi nada disso que se passou, você está mal informado. Você está permanentemente mal informado, não sabe o que se passa e depois toma atitudes erradas. E ele diz, não sei, estou-lhe a dizer que não foi isso que se passou. Não foi. Levanta-se, pega no telefone e diz, liga-me ao comandante da Região Militar de Lisboa. Ligam-lhe e nós assistimos à chamada em que ele dizia, ouça lá, diga-me lá o que é que se passou ontem na unidade do BC5 com aqueles capitães. E o comandante da região, o general comandante da região, deve ter começado a informar e nós só assistíamos o Espínola de pé com o telefone, mas tinham-me dito, cambada de idiotas, pumba! E poisou o telefone e vira-se para mim e diz, desta vez tem razão. Não é desta vez, nós temos sempre razão. O meu jornal é que está sempre errado, está sempre mal informado. Bem, saímos dali e, na sequência disso, o Palma Carlos aparece no Conselho de Estado a fazer a proposta concreta das eleições e tal, é chumbada e o Palma Carlos é uma célebre entrevista que ele disse que não gostava de sentir ou não gostava de ser pressionado ou uma coisa qualquer. O Palma Carlos demitiu-se e dá-se a formação do segundo governo provisório. No segundo governo provisório dá-se também mostra aqui mais uma vez, de facto, as teias de aranha que andavam na cabeça do Espínola. Ele queria nomear o Firmino Miguel, que era um militar do MFA, pouco, mas do MFA, do grupo espinolista, e que tinha sido o Ministro da Defesa e que tinha estado na jogada com ele. E, portanto, nós vetámos pura e simplesmente, e dissemos ao Espínola, nem pense nisso. O Firmino Miguel não. E discutiu-se à volta de quem devia ser, quem não devia ser. Há várias pessoas que se assumem como pais da criança, a criança Vasco Gonçalves. O hotel, por exemplo, ainda há dias dizia, fui eu
que o indiquei. Pode ter sido o Telmo que de facto o tenha indicado numa reunião da Comissão Coordenadora, mas quem acaba por assumir a indicação do Vasco Gonçalves para Primeiro-Ministro do segundo Governo Provisório é a Comissão Coordenadora. Mas com esta nuance. O primeiro que nós indicámos foi o Melo Antunes. E o Spínola diz, não, esse não, porque esse é comunista. E, portanto, comunista. E, portanto, para o Spínola, na altura, o Melo Antunes era comunista, para o Vasco Gonçalves não é. O Vasco Gonçalves não era. Portanto, é de facto esta situação. E o Vasco Gonçalves, que é a segunda pessoa que nós indigitamos, ele aceitou de imediato e, portanto, o Spínola nomeia o Vasco Gonçalves e vamos meter vários militares nossos logo no governo. Portanto, vários militares que pertenciam à Comissão Coordenadora, o Melo Antunes, o Vítor Alves, o Vítor Crespo, o Costa Martins, saem da Comissão Coordenadora e vão para o Governo. E aqui dá-se também uma outra coisa que acaba por ser importante. Em termos da MFA, nós precisamos de substituir esses elementos da Comissão Coordenadora que tinham ido para o Governo. A Marinha foi pacífico, avançou o Judas. A Força Aérea também é pacífico, avança o Costa Neves. No Exército, nós fazemos uma reunião no mesmo sítio onde tínhamos feito a reunião com o Spínola, na manutenção militar, uma reunião do MFA alargada, em que, portanto, os spinolistas participam em força e vamos fazer a eleição precisávamos de eleger os 3 elementos, escolher os 3 elementos da Comissão Coordenadora. E dá-se essa situação que nós colocamos, bom, neste momento a Comissão Coordenadora, que são, em princípio deviam ser 7, tinha 8, há um que, portanto, está escolhido porque já está na Comissão Coordenadora. Esse avança normalmente, que era eu, portanto, esse já não precisa de ser escolhido. Primeira grande discussão, não senhor, é preciso escolher os 3. Pronto, vamos à eleição dos 3. E então, esquecemos de frisar um aspecto. Como é que nós vamos fazer as eleições? Então, são 3, vamos votar em todos e os 6 mais votados vão a uma segunda volta. Normal, em qualquer eleição deste tipo. Esquecemos de dizer uma coisa que faz parte das regras das eleições. Se algum tiver a maioria absoluta na primeira volta, fica automaticamente eleito. Portanto, já não precisa de ir à segunda volta. Fazemos a primeira votação e há um, fui eu, que teve a maioria absoluta na primeira volta e, portanto, dissemos, pronto, um está eleito e agora vamos eleger mais 2, votando nos 4 mais votados a seguir. Não, senhor, isso não foi dito, tem que ir à segunda volta. Bem, e pronto, vamos à segunda volta, todos os 6. E eu fui, apesar de ter tido a maioria absoluta na primeira volta, fui eleito à segunda volta com uma nuance. Na segunda volta tive menos 2 votos do que na primeira, porque, entretanto, 2 tinham saído, dos que tinham votado em mim, e, portanto, concentraram-se, os spinolistas concentraram os votos todos. Mas nós elegemos, de facto, os 3 elementos do MFA. Fui eu, o Pinto Soares e o Charais, o que leva o Luís Macedo, que era um capitão do MFA, que tinha estado na pontinha no 25 de Abril, a coordenar a segurança da unidade, leva o Luís Macedo a dizer: é a primeira vitória do MFA depois do 25 de Abril. De facto, uma vitória interna. Foi referido aqui, portanto, a ida do Spínola às unidades militares. Devo dizer-vos que acompanhei o Spínola em todas estas visitas. Costumavam-me dizer, andas a controlá-lo, e eu assumia, antes sim senhor, antes sim senhor. E de facto, quando o Spínola está a falar às tropas e está convencido que o facto do Ricardo Durão, por exemplo, estar ali à frente das tropas da Escola Prática de Cavalaria, que é um homem dele, que aquela unidade lhe obedece, está absolutamente enganado,
porque os capitães que estão lá a comandar as companhias estão ligados a nós, e nomeadamente a mim, e não estão ligados ao Spínola. Portanto, depois dá-se o 27 de julho. O problema colonial certamente já foi tratado, este tema do 27 de julho terá sido tratado pelo Zará Correia e pelo Vítor Crespo, em relação à questão da descolonização. Eu não queria deixar de vos dar também um testemunho pessoal referente ao 27 de julho. O 27 de julho, 93 dias depois, julho 7, 27 do 7, 93 dias depois do 25 de Abril, é de facto, como aqui vimos, o momento em que o Spínola faz a intervenção pública de reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação, com todas as consequências, incluindo a independência. Que ele tinha posto, como eu vos chamei a atenção, no livro Portugal e o Futuro, mas que depois tinha recuado e tinha abandonado essa teoria. Isto estava a criar problemas terríveis, quer nas colónias, na continuação da guerra. Houve mais baixas nesse período do que tinha havido em termos relativos que tinha havido antes, nomeadamente em Moçambique. Problemas terríveis aqui, com os confrontos na rua, as manifestações permanentes, nem mais um soldado para ultramar, etc, etc. O Durão Barroso à frente das hostes, nem mais um soldado para ultramar. O Spínola, portanto, vê-se claramente coagido a fazer esta intervenção. Ele fala em direto na televisão e a Comissão Coordenadora assistimos, juntamente com os elementos militares que estavam no governo, assistimos à transmissão em direto em São Bento, lá num gabinete do governo. Acabámos de assistir à transmissão. O Vasconcelos, que era primeiro-ministro, mandou avançar umas garrafas de champanhe para nós saudar-nos a nova situação e o bom encaminhamento da situação. E quando estávamos, eu digo, bom, e agora temos que explorar o sucesso, de imediato. Vamos direitos a Belém para agarrar o Spínola. E avançámos 3 elementos da Comissão Coordenadora, um de cada ramo. Fui eu, o Contreiras da Marinha e o Pereira Pinto da Força Aérea. E chegámos lá a Belém e pedimos para falar com o Spínola. O Spínola aparece-nos e eu confesso-vos que nunca o vi tão abatido, tão esfrangalhado como naquele dia. A sensação que eu tive quando ele apareceu é de ter pela frente um homem que tinha acabado de levar uma tarefa, mas uma grande tarefa física, e que tinha conseguido levantar-se e que estava ainda quase a cambalear. E então o que é que vocês querem, diz ele? E eu, que era o porta-voz normalmente das nossas representações todas, eu digo, meu jornal, nós viemos aqui para o felicitar pela intervenção que acabou de ter, viemos dizer que, enquanto continuar nessa linha, conta com o nosso total apoio. E ele olhou e diz, ainda há o quebrado. Eu sabia que era isto que vocês queriam. Eu sabia. E de repente, indo buscar forças não sei aonde, diz, mas agora Angola é comigo. E eu, como é que é, meu jornal? Angola é consigo. O senhor não percebeu o que eu acabei de dizer. O senhor continua com todo o nosso apoio enquanto se mantiver na linha que acabou de anunciar publicamente. Angola é consigo. O que é que isso tem que ver? Bem, depois a gente fala. E saiu. Portanto, isto mostra claramente que ele tinha sido forçado a assumir aquela posição pelas circunstâncias, pressionado por toda a gente, inclusivamente por nós, e nós assumimos que o pressionámos bastante para isso, mas que mantinha o projeto de algo especial em relação
nomeadamente em relação a Angola, onde ele depois tentaria as várias jogadas. Sobre isto,